meus amigos, são 19 horas e desde já nós queremos aqui agradecer pelo carinho da sua audiência a todos que estavam aí na companhia de Puqueca de Cáprio, essa boca mais sensual do estado do Amazonas. Vai ficar conosco em mais uma edição do programa CM7 no rádio, aqui pela 94.3. Meus amigos, seja você da capital, seja você do interior do nosso estado, de diversas partes do Brasil e também pelo mundo, você que está nos acompanhando pelas nossas plataformas digitais, deixe seu like, deixe seu comentário, mas acima de tudo, deixe seu compartilhamento para que todas as nossas informações possam se propagar com mais rapidez pelas suas redes sociais. E a você que não está nesse exato momento, nesse trânsito maravilhoso da nossa cidade, calma, não adianta ter raiva, né? Então, faça o seguinte, aumente o volume da 94.3, porque hoje nós vamos ter um papo super bacana, um papo descontraído. E aqui ao meu lado, o meu parceiro de todas as sextas, Rafael Tavares. O fofinho do povo. Né? Olha, já pegou. Apelidado agora de fofinho do povo. Não é, rapaz? Tá pegando aí. Tem uma foto apelido, sua olha, que está viralizando pelas redes. Eu vou até mostrar aqui. É uma foto muito boa, olha. É uma foto super bacana. Mas boa noite, Thiago. Boa noite para quem tá acompanhando aí. Cadê? A gente no CM7 na será rádio. dá Olha aí, rapaz. Olha a foto que legal, está viralizando aí. E para falar sobre política, para falar sobre apresentação, oratória, olha, os pedidos foram muitos. Pode ter certeza, né? Foram muitos. E a gente tem a honra aqui de receber mais uma vez o professor de oratória, psicólogo, o cara é escritor, radialista também, né? Da Rádio Difusora do Amazonas, Elias Matos. No sábado. Boa noite. Amanhã é dia. Às 7 da manhã. Logo depois do grande jornal, eu acordo 5, né? Senão não chego. Essa disposição, viu? Olha. E eu esqueci da apresentação. Ele é o psicopata das 5 da manhã da academia. É o cara que acorda 4h30 para as 5 horas da manhã e está na academia. Eu e ele. Olha, um dia terei essa disposição de vocês. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Alegria sempre poder estar aqui e sempre renovada também, porque esse é um espaço de descontração. Como é sexta-feira, eu imagino que o internauta e o ouvinte já está de olho, já está de ouvido ligado. Uma satisfação grande poder estar aqui, Thiago, até pela alegria de contribuir com esse momento especial. Nós estamos começando o momento da política estar fervilhando, começando o fervor, vamos dizer assim. E alguns pontos vocês certamente estão muito mais atualizados do que eu, né? Eu já estive mais à frente da parte jornalística, estou agora mais nos bastidores, treinando os candidatos, que é bom que se diga, os candidatos estão buscando mais agora se capacitar, se aperfeiçoar, porque eu já disse, não se ganha voto falando qualquer coisa, não se ganha voto apenas com os seus lindos olhos, você precisa convencer com argumentos. São esses argumentos, Rafa e Elias, que muitas vezes faltam num candidato. Perfeito. Né? Alguns candidatos têm até o poder da oratória, mas não consegue articular. Não sabe articular. Né? O conteúdo da sua fala, muito importante. Mais do que falar bem, mais do que ter uma voz impostada, etc., é a importância de você ter algum conteúdo para falar, porque as pessoas estão prestando atenção, estão assistindo muito às redes sociais, obviamente, e mais ainda, elas estão agora mais críticas. Porque tudo acontece muito rapidamente, né? Teve um deslize ali, um carro bateu, não sei o que, já está na rede social. As redes sociais vieram assim e deram um boom. Pronto. Exatamente. Se você fala uma besteira, rapidamente viraliza. Saiu da linha um pouquinho, já viraliza e rapidamente, não é isso, Thiago? Semana passada nós havíamos comentado aqui sobre, né, dar o primeiro passo, né, de como você pode dar o primeiro passo para quebrar aquela barreira da timidez, do medo, né? E muitas pessoas, Elias, estavam ouvindo o nosso programa e disseram assim, olha, quando eu comecei a fazer meus stories, aqui, ó, quando comecei a falar, começou a perder o medo. Começou a treinar. E você disse semana passada, olha, começa com 8 segundos. Pronto. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, nós estamos aqui e tal. Pronto, acabou. Depois com 10, com 15 e vai melhorando. Você vai depois se vendo, né? Vai se assistindo e você vai percebendo onde estão as falhas. Eu disse muitos nés agora. Agora eu dei um lápis de memória, agora eu dei um branco, eu gaguejei. Eu agora fiz isso, aquilo, fiz um vício de linguagem, porque isso acontece muito. E é o que nós temos feito com os candidatos, treinando os candidatos para que eles
derrapem menos na hora de falar. Porque às vezes pode ser uma entrevista ao vivo e pode ser lá E no aí, bairro. já viu, né? No bairro tem alguém intelectual que vai falar, esse candidato eu já não vou votar nele. Essa Tá situação do NE, inclusive, do AI, sim. já é algo, inclusive, que é enraizado no amazonense, né, Elias? Já é algo que, se eu vou ali na esquina, se eu vou ali na padaria, se eu vou ali comprar alguma coisa no mercadinho, que seja, geralmente a gente já chega ali falando com o seu João, a dona Maria, e aí, tudo bom com a senhora? Viu lá, né, a situação? E aí... Uma abertura, né, para você ter aquela abertura. Para tentar quebrar a barreira. Mas, óbvio, para quem realmente precisa usar a voz da comunicação, utilizar realmente ali desses meios, até mesmo para a política, porque você precisa convencer o eleitorado. Perfeito. Aí precisa realmente ter uma oratória boa. É preciso ter uma voz bonita, Elias? Nem sempre. É importante ter conteúdo para falar. O que eu vou falar é que vai impactar. Às vezes eu posso não ter uma boa voz impostada, etc. Eu nasci com uma voz muito boa, né? Vamos dizer assim. Na minha família, eu puxei para o meu avô, eu descobri que meu avô de português, meu avô português, a minha mãe falava assim, cara, você nasceu com a altura e a voz do seu avô. Ele já falecido, uma grande pessoa, Tadeu de Matos, Viana. Então, assim, essa coisa eu herdei, mas não só por isso, o exercício do fazer, não é? Eu fui aprendendo, me moldando, mas para também treinar outras pessoas, para que elas pudessem também ser monitoradas, acompanhadas, mentoradas. Agora nós temos um canal no YouTube em que nós estamos dando assim dicas de oratória com mais profundidade. E uma das falas, o Rildo, que está acompanhando aqui na produção conosco, Rildo Freire, grande amigo, grande companheiro, que trabalha com a gente, me tem incentivado muito de que as pessoas elas precisam ouvir uma palavra boa, uma mensagem. Não estamos falando daquela coisa água com açúcar, não, você faz isso, não. Uma palavra segura, com um tom de voz, uma firmeza no olhar, dizer, olha, se você for por esse caminho, você talvez não tenha tanto sucesso. Então, vá devagar, vá com calma. A gente pode até citar alguns nomes aqui de políticos a nível nacional. Sim. Por exemplo, Fernando Collor de Mello, quando ele foi candidato à presidência da República, ele tinha uma oratória, ele tinha uma dicção, ele tinha ele tinha conteúdo na hora de falar. Né? Tanto é que ele não participou de nenhum debate do primeiro turno, ele já foi para o segundo turno. Foi pro segundo direto. Direto. De lá para cá, por exemplo, tivemos outros nomes. O próprio Lula, depois da campanha de 98, em 2002, quando ele foi eleito pela primeira vez, teve a ajuda de um marqueteiro. E aí melhorou. Que disse para ele, olha, ajeita a barba, camisa e oratória. Você tem que falar não apenas para o povo, você tem que falar para o empresário. Mas teve ajuda de um professor de oratória. Exatamente, de um profissional que deu as dicas. Né? Eu entro nessa questão até falando que a voz é importante, mas a forma como você está vestido também é o seu cartão postal. É um conjunto. É um conjunto, exatamente. É vestimento, às vezes o cabelo que não está bem ajeitado. Alguma situação que as pessoas se ligam e falam, eu gostei desse cara, mas o cabelo dele não me agrada. Não tá bacana. De novo não penteou o cabelo. De novo não penteou. O Elias falou numa situação em relação à voz, que tem gente que acha que a voz não é bacana, ou tu perguntou se precisava ter a voz mais impostada, Quadra. Mas quando eu estava na faculdade, lá em um tempinho, né? Há uns 10 quilos atrás. O que aconteceu? A gente teve que fazer um trabalho de rádio e eu nunca gostei da minha voz pro rádio. Assim, sempre achei que não combina. Mas depois a gente fez um trabalho, gravou, apresentou e foi totalmente diferente. Óbvio, teve todo um trabalho, uma preparação para ali impostar, inclusive, a voz. Mas depois eu perdi o medo e disse, agora se surgir alguma coisa, um trabalho, a gente está aí para usar a voz também. Sem dúvida. E, na verdade, no rádio, nós tínhamos aquela máxima de que os locutores tinham que impostar a voz. Até alguns que não tinham voz impostada, mas impostava, né? Tantos nomes aqui, eu diria que pessoas que são reconhecidas no nosso meio midiático, né, como F. Cavalcante, vozes que ficaram conhecidas, clássicas aqui do Amazonas, né? Excelentes vozes, o próprio Carlos Adonai Pereira, e pessoas que deixaram uma marca, mas que, na realidade, tudo bem, seja bem-vinda. Daqui a pouco a gente apresenta já. Para quebrar o clima da masculinidade. Com certeza. Então, para fechar essa parte do raciocínio, então a voz ela contribui, mas é um conjunto.
E a voz alinhado a exatamente uma vestimenta, uma linguagem compreensível, de fácil assimilação. E não adianta você ter uma voz impostada, falar difícil, né? Engolir algumas páginas do dicionário do Aurélio e para parecer que você é alguém intelectual. Isso não vai trazer votos, né? Porque quem está em campanha, a linguagem tem que ser simples para chegar na audiência de quem ele quer conquistar. Agora, Elias, Exatamente. agora, antes do Rafael chamar a nossa convidada, assim, uma dúvida, né? Claro. No caso. É muito difícil hoje, porque quando a pessoa é candidata, seja qualquer cargo, né? Eu já trabalhei com alguns majoritários aqui que são difíceis, são arrogantes até demais. Mas os candidatos, quando chegam lá dentro do teu estúdio, para convencê-los, eles são fáceis de ser treinados, eles aceitam que eles estão errando, que precisam consertar. Como é a tua dinâmica? Né? Como é a tua programação, Boa. o teu conteúdo? Como que você chega lá e diz assim, olha, esse aqui está errado, ó, você tem que melhorar. Eles aceitam É o muito? que a gente faz. Como psicólogo, ele faz um contrato psicológico. É o primeiro momento. Eu tenho um roteiro que eu vou trabalhar. Eu disse, olha, nós temos um roteiro para seguir. Ele vai fazer uma apresentação em que nós gravamos, né? O Rildo já aproveita, faz a parte de produção, e eu vou pontuar os erros. Olha, aqui você tem que melhorar. E eu quero que eu permita-me, ou seja, que você me permita pontuar os seus erros. Né? E aí a pessoa toma um impacto assim, porque nós precisamos ser lapidados o tempo todo. Mesmo sendo professor de oratória, obviamente que eu tenho alguma coisa a melhorar, mas eu sempre convenço no sentido, se você quer ganhar uma eleição, então você precisa se preparar bem. Não é aquilo que você acha que está certo. Se você contratou um profissional, ele vai fazer o papel dele. E eu faço valer o dinheiro que você está investindo aqui, né, como consultoria. Então, você vai sair daqui alguém com alguma situação aperfeiçoada. Alguém lá fora vai perceber a sua melhoria. Então, eu faço com que ela entenda e perceba, e digo, desta maneira aqui nós vamos trabalhar. Agora, Se você vem para cá, eu digo para ele, se você vem para cá e você quer continuar com a sua vibe de aquilo que você acredita que está certo, você não precisa nem do meu trabalho, do meu serviço. Agora, isso acontece somente com candidatos ou tem delegados, médicos, Empresários. Normalmente eu uso essa metodologia não só do convencimento, mostrando os porquês, os prós e os contras, porque eles gravam uma minuta antes para eu assistir. Eu assisto com ele e vou pontuando. Tá, aqui você está ruim, aqui. Você precisa melhorar muito nisso e nisso. Então ele já vai numa situação em que realmente ele se encontra necessitado dessas melhorias, porque ele veio buscar isso. Até na paquera, né, Elias? Porque eu particularmente, eu sou um cara que eu não consigo paquerar. Eu posso falar aqui, mas chegar com uma moça e paquerar, eu não consigo. Eu travo. Eu não fico acredito. ali. Sério, é uma barreira, um muro. Eu não acredito. É um muro. Eu pergunto à pessoa qual é o shampoo que ela usa. No máximo. No máximo. Rafa, chega nosso convidado. Meu irmão. Vamos lá chamar a nossa convidada. O trânsito estava complicado, mas ela finalmente chegou. Teve um acidente no caminho, mas chegou. Olha, eu quero falar para vocês. É uma amiga, já acompanhei muitas entrevistas, é muito atuante nas redes sociais, é perita criminal. Também, infelizmente, teve uma situação que se envolveu recentemente com um motorista de aplicativo em que ela foi vítima. Isso é muito grave, vale frisar isso. Mas ela também é uma excelente profissional, muito gabaritada, atuou em grandes casos. Realmente, estou falando da minha amiga Gigi Barreto, perita criminal maravilhosa. Chegou chegando. Cheguei, difícil. Seja bem-vinda, viu, Gigi? Bem-vinda. Obrigada pelo convite, também pelas suas palavras. Nada. Só encosta só o microfone. Aí, Chega pronto. mais um pouquinho, Gigi. Você está ao lado de um grande professor. Não, eu estava aqui, eu já estava aqui, né? Já recebendo Assimilando, aprendendo, ainda mais com uma voz dessa. Olha aí. Não tem voz como passar ajuda. despercebido. Ajuda, não Ajuda. tem. Eu sempre disse isso. Eu sempre, quando era criança e até adolescente, assim, eu começava a perceber que aquelas pessoas que tinham uma postura vocal, elas transpareciam muito mais credibilidade que outras e até cultura. E eu acreditava que essas pessoas tinham mais chances. Uma autoridade. Interessante. Isso. A A pessoa postura da voz. passava autoridade. Uma postura Sim. firme, e a firmeza das palavras, do olhar. Sim. Não só essa questão do convencimento, mas o timbre de voz pontual. Agora, falando de autoridade, Gigi atuou em muitos casos, como Alguns, perita. sim. Mas também é muito atuante nas redes sociais, né, Gigi? Também. Ela faz comentários de grandes casos, inclusive lá no YouTube, no Instagram. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, Gigi, e como que foi para chegar
realmente até lá? Então, eu nunca pensei em ser perita criminal, na verdade. Eu digo que a perícia, ela me encontrou. Eu sempre quis usar os meus conhecimentos para a ciência. Então, eu vim para cá fazer o mestrado no INPA, com um grande nome da engenharia genética, que é o Dr. Espartaco Astolfi Filho, que é conhecido mundialmente. E a minha ideia já estava aceita, era ir para o exterior. Eu tinha 2 convites para ir para 2 países diferentes. Só que é a realidade, né, nossa brasileira, da ciência, eu precisei começar a trabalhar ao mesmo tempo. E eu tinha passado num concurso na escola pública, né, municipal. E ali eu me deparei com 2 situações muito sérias de pedofilia dentro da escola. E assim, era um esquema grande, né? Então, aquilo ali me chamou muito, na verdade, me doeu e me deu assim um tapa na cara. Porque a ciência ainda está caminhando na maior parte das instituições. Nós já temos atualmente pesquisas boas, mas assim, a gente não vê muito resultado, não é essa a realidade. A gente vê grandes resultados. E aí, quando eu vi a perícia criminal, que era o meu outro trabalho como técnica do laboratório de genética, e aí eu comecei a ver, poxa, eu posso usar meu conhecimento para isso aqui. E ver resultados. Aí depois a gente passa e vê que não é nada assim também, né? Eita! Pois é, Gigi, mas assim, são vários casos, né? São vários casos. Como mulher, assim, eu digo como mulher porque a mulher tem uma sensibilidade muito maior do que a do homem. Como que é chegar nesses casos assim de uma forma tão violenta que você sempre acompanha? Isso não te machuca, não? Assim, principalmente Olha, eu diria, Gigi, desculpa, até mais nos casos de feminicídio, né, Gigi? Que são mais complicados. A gente tem caso lá da empresária lá do Planalto, esqueci, me fugiu o nome dela agora. O que eu atuei, né? Isso, exatamente. Ai, como era Esqueci que é o nome Jerusa. agora. A Jerusa, exatamente, que foi morta pelo próprio marido. A facadas, né? A facadas. E ele ainda tentou incriminar, quer dizer, não, tentou dizer que ela tinha tirado a vida. Né? E não aconteceu bem isso. Não. Também a gente teve o caso recente eu sou muito ruim com o nome, peço desculpa, gente. Mas teve o caso também daquela jovem lá que estava grávida, que foi morta também. A Lorena. Exatamente. Esse aí eu não atuei, não. E aí, exatamente, esse é o mais recente, inclusive, né, Gigi? Mas são casos assim também que fazem. Como é que é chegar nesses casos? Olha, ele perguntou sobre as mulheres nesses casos. Quando a gente fala em política, eu não estou falando de esquerda, de direita, mas quando a gente vê crimes políticos, a gente pode esperar qualquer coisa, inclusive um bode expiatório. Não estou dizendo que não seja, mas cadê as provas? Porque tudo está com a delação. Não existem provas materiais. Cadê as provas materiais? É isso aí, meus amigos. Procure essa moça, por favor, no Instagram dela, que ela tem vários outros detalhes. Gigi de Barreto, não é isso? Tem vídeo meu sobre o caso Marielle. Olha só, então, depois do nosso programa, procure essa moça que, olha, que ela tem o que falar. Eu tenho outra pergunta, mas primeiro vamos rapidinho com Elias. Rapidinho, Gigi. Vamos falar com Elias as técnicas, né? Prática, Elias. Vamos lá. Para aquele empresário, para aquele dentista que está com dificuldade, para aquela dona de casa, né? Como que você pode perder aquele medo, aquela barreira? Você acordou, faz o quê a partir de agora? A partir de amanhã, você vai fazer o quê para, pelo menos, começar a dar os primeiros passos? Interessante. Para cada situação, né, vamos dizer assim, poderia se usar uma metodologia. Mas a oratória tem situações que é muito intrínseca do sentimento, daquilo que você, das suas vivências, né, da sua infância, o que você viveu. Isso vai impactar diretamente na fase adulta. Como foi a sua infância? O que você passou, as dores, enfim, as humilhações, isso vai impactar nesse homem tímido para falar em público ou essa mulher tímida para falar em público. Então, a dica que nós damos, normalmente eu tenho cuidado algumas vezes, quando percebo que é um caso muito reticente, de que a pessoa faça pelo menos uma sessão ou 2 de terapia, e aí eu tenho consultório lá no anexo do prédio, para pelo menos eu ter um entendimento. Olha, tem umas situações aqui que é bom você investigar, averiguar, isso está lá atrás, isso te incomoda, eu já percebi. Então, tu quer me falar mais sobre isso? Aí a pessoa realmente vai e abre. Porque esses aspectos da infância e um pouco da adolescência,
eles ficam guardados como se fosse um arquivo lá no seu cérebro, um arquivo morto ou não, ele está vivo. E quando chega uma situação real de tensão, aquelas situações negativas lá de trás, elas emergem, elas vêm. E aí você, às vezes... As coisas de infância a gente pode citar humilhação. Sim, sim. Sabe? Bullying, bullying, né? Até mesmo situações, como trouxe a nossa querida perita aqui, de situações de crianças que sofreram abusos. Sim. E crianças ficaram caladas por vergonha, até nem contaram para os seus pais. E algumas tiveram coragem de contar. E os pais não acreditaram. E os pais até não acreditaram. Eu já ouvi muitas histórias, ela também com certeza, de casos de crianças, adolescentes, 10, 11 anos ou até menos, e falou para a mãe, para esta mãe, e a mãe falou, não, tu tá viajando. Isso não existe. Ou nega para não acabar o relacionamento. Pronto, eu ia chegar aí, porque enquanto psicólogo, em alguns momentos eu atendi casos, por exemplo, de mães, e fiz aqueles atendimentos em comunidade. Eu estava finalizando o curso só há 22 anos, né? Eu já tenho esse tempo já de formação. E eu atendi, alguns dos casos que eu atendi, por exemplo, a mãe veio para o atendimento e ela trouxe este fato de que o padrasto, né, o atual marido, estava tendo uma situação, né, de abuso sexual com a filha. Mas essa filha trouxe, e ela chegou a dizer para mim, então, o que eu faço agora? Esse homem é o que sustenta a casa. Exatamente. O que eu vou fazer? Isso. Então, quer dizer, ela submete e até subjuga a sua própria filha a viver uma realidade dessa, sombria, né? Uma realidade pesada do ponto de vista da psicologia mesmo, você viver, aquela criança está sendo envolvida numa situação que ela vai ter um futuro muito incerto, muito inseguro, e vai ser um adulto extremamente inseguro, sem ter... Não encontrou segurança naquela que deveria dar. Que deveria dar, que é a própria mãe. Muito boa a colocação. Então, nós acompanhamos alguns casos desses. Eu disse, a senhora precisava denunciar esse caso. Eu, como psicólogo, algumas vezes orientei que a pessoa denunciasse. E aí fui verificar, a pessoa não denunciou. Então, ela já conviveu, é um caldeirão de problemas que a pessoa fica ali, porque ela acredita que não tem uma outra opção. E aí vem a história da Carol, que trouxe semana passada, de mulheres que são orientadas para que elas descubram que elas têm potencial para sobreviver financeiramente sem depender desse adulto ou desse marido, que é extremamente um marido que pune, né? E pune e aproveita-se o fato da mulher e tal, de ter suas limitações e humilha essa mulher. Sim. É muito complicado. Triste também. Você né? vê, a oratória Triste. permeia esses pontos, porque tudo trabalha com a questão do comportamento humano. Você vê alguém falando extremamente bem, ela talvez tenha tido uma infância um pouco melhor, mais resolvida, um pai intelectual, uma mãe, enfim, e ele viveu num ambiente um pouco mais, vamos dizer assim, assertivo, mais equilibrado. Mas crianças que viveram situações de traumas terríveis são crianças que vão carregar isso no seu histórico de vida por um bom tempo, até encontrarem-se fazendo uma terapia para que isso seja diluído aos poucos. Os gatilhos, inclusive, Os durante gatilhos mentais. a fase adulta, Muito bem. infelizmente, também trazem à tona essas situações Sim. do passado, que deixa realmente a pessoa mais triste, trava as pessoas realmente. Pronto, aí a em oratória, algum momento. ela vem como exatamente uma situação de ferramenta para ajudar. Nós vamos ministrar um curso agora, dia 4 de maio, lá no Plaza. Eu já convido as pessoas para estarem conosco. Porque a gente faz no primeiro momento, Tiago, hoje nós usamos um pouco de inteligência emocional. Nós fazemos um resgate. Para os participantes do curso, a gente não faz uma terapia de grupo, mas faz uma coisa próxima de que as pessoas possam voltar um pouquinho na sua vida lá atrás para ver onde foi que engatou aquela marcha que não saiu de lá. Por que você fica sempre tímido quando sabe que você vai falar em nome do seu grupo? É aniversário de alguém, você trava e não vai nem trabalhar naquele dia porque você teria que falar. Mas é que o problema está lá atrás, ainda não foi resolvido. Exatamente. Daí a gente faz um resgate Agora, com música, com a metodologia. É isso mesmo. Agora, Thiago, falar com a Gigi aqui rapidinho. Gigi, agora, recentemente, né, a Gigi não foi a pessoa que estava ali cobrindo um crime, ela foi vítima de um crime. É uma situação com um motorista de aplicativo. Você relatou nas suas redes sociais, inclusive explicou que não relatou no momento porque, né, se sentiu medo, estava no hospital, teve todo um processo até você realmente ir lá e expor isso nas redes sociais. Tudo que é bom dura pouco. Infelizmente. Mas chegamos ao fim, pessoal. Muito obrigado por você que está assistindo, que está ouvindo também no seu carro.
Gigi, Elias também, muito obrigado. Foi um bate-papo interessantíssimo. A gente Bacana, conseguiu alertar tema, a população, muito bom. conseguiu mostrar mais técnicas aí de oratório, isso é muito importante. Comunicação, no final de contas, ajuda muito em muitas coisas. Obrigado, pessoal, para quem estava acompanhando. Thiago, Tamo até nessa. sexta-feira. Até sexta-feira. Gigi, obrigado. Suas considerações. Por favor, me sigam, né? Para mais dicas, para mais alertas, no meu canal Gigi Barreto, podem procurar lá. E todo cuidado do mundo ainda é pouco. É isso aí. Elias, meu amigo psicopata das 5 Obrigado. horas. olha que ele me trouxe mais essa. Mais Obrigado esse, pela tua esse presença. ponto. Amanhã, na Rádio Difusora, das 7 às 9, nós temos um espaço de meia hora, nós fazemos uma live. A gente conversa sobre um tema motivacional. E eu vou levar, inclusive, uma situação para a gente debater isso, muito importante. E nos sigam, Elias Matos, no YouTube. Já tem várias mensagens gravadas lá. Dessa palavra de que as pessoas querem alguma coisa diferente, mas com conteúdo, né? Que precisamos muito. Então, dia 4 de maio é o nosso curso de oratória no Plaza Shopping. Já aproveito para convidá-los. Tá? É isso aí. Opa! Siga aí, Elias Matos com 2 T's, não é isso? 2 T's. Com 2 T's pelas redes sociais. Redes Meus sociais. amigos, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Que a sua sexta-feira possa ser abençoada com boas energias sempre, ao lado de pessoas maravilhosas, pessoas que estão sempre lhe querendo bem. Lembre-se, amanhã estaremos aqui com a presença do delegado Pablo, ex-deputado federal, que vai dar também a sua contribuição aqui no nosso programa. Eu, Henrique de Mesquita e Skleide Mussalem, estaremos a partir das 8 horas pela Rádio FM do Povo. A todos, um bom e ótimo final de semana. Portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui. Vai tomar um cafezinho?